Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem. Graças a Deus, né. Eu não sei se você conseguiu ver a aula que eu estava comentando um pouco sobre Visual Law. Você conseguiu ver a aula retrasada? Vi um pouco. Aham. É, até eu estava conversando com o Johnny, que trabalha comigo, eu quero ver se eu consigo fazer um tutorial no Word sobre algumas coisas, tanto no Napkin quanto alguns vetores que dê para usar. Mas eu estava vendo aqui, eu tenho um livro de legal design que ele tem todos os comandinhos bem interessantes num capítulo. Eu quero ver se eu consigo escanear para vocês, sabe? Porque Aham. aí tira essa dúvida, né? Você que tinha dúvida, né, do legal design. Sim, tenho bastante dificuldade em trabalhar com legal design ainda. É, porque aí às vezes a gente acha que tá demais, né? E eu não Às sei, vezes. e eu não sei se você viu uma discussão que teve há umas 2 semanas atrás de alguns advogados que falaram que iam fazer uma inovação no direito. Não sei se você chegou a ver essa. Não vi, professor. Eles são 2 advogados bem novos, que aí eles falaram assim: "Olha, nós vamos fazer uma inovação, nós vamos agora colocar a narrativa fática em vídeo, num link externo". E aí, o que que aconteceu? O link seria externo mesmo. Aí, o que que aconteceu? Foi parar na mão do Osvacir Júnior. Vá lá no perfil do Osvacir e veja o vídeo. Ele falou assim: "Gente, o STJ já decidiu, né, ele já se manifestou sobre o tema. Tudo que é externo é ruim e não deve ser considerado elemento de petição, né? Porque a partir do momento que você sai do processo, deixa de ser processo, né? Sim. E aí esse entendimento já é pacificado. Então, essa história de QR Code, essa história de link, isso é algo muito legal, mas não numa petição. Né? Então, a Uhum. gente vai querer inovar muitas vezes e inova errado, né? Inova Sim, sim. errado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E eu entendo a dificuldade, porque para a gente, às vezes, parece muito, né? E cada vez mais têm sido criticadas essas que são muitas, né? Então, a gente tem que usar com moderação, usar com muito cuidado, né? Trabalhar nesse sentido de ver a petição e o legal design como um elemento adicional, mas não, né, achar que a petição vai ser toda desenhada, toda trabalhada em elementos visuais, que isso não é legal, e isso já está, e principalmente link e QR Code, isso já está pacificado, isso não tem, digamos assim, possibilidade. Isso não é legal, né? Trabalhar Sim. assim. E vocês viram o caso que eu mandei com a IA? Agora as minhas IA estão mais bonitas, tá? Essas aí eram no comecinho das IAs, agora elas estão melhores, né? Quando a gente desenvolveu essa primeira leva, né, do primeiro caso. E esse caso que eu mandei para vocês. Vocês trabalham muito com processo de procedimento especial? Já pegaram um procedimento especial? Já trabalhou? Porque procedimento especial a gente acha que são algumas coisas, né? Mas tem muita coisa em procedimento especial. E é que nem a gente brinca, né? Que a regra do jogo é processo de conhecimento. É a regra do jogo. A regra do jogo é estar amparado no 319. E tá tranquilo, porque é aquilo que você vai fazer. Você vai falar assim, ó, processo de conhecimento é o que eu mais estudei na faculdade, é o que eu vi na prática jurídica, eu sei que é o processo que vai até a sentença, e de repente a gente não se toca que tem procedimentos especiais que são muito presentes no nosso cotidiano, né? Muito presente no nosso cotidiano e tem esse detalhezinho, tem esse, digamos, essa fórmula, esse pulo do gato, né? Que traz a diferença e que muitas vezes a gente desconhece. Um procedimento especial que eu penso que a gente deve trabalhar ainda são os relacionados às possessórias, tá? Porque as possessórias, tanto interdito proibitório, quanto reintegração e quanto manutenção, eles são processos que eles são muito úteis na realidade do advogado. Então, a chance de você ter
um cliente lá que está tendo um problema na praia por uma questão de uma reintegração de posse, ou uma manutenção de posse, né? Ou até mesmo interdito, às vezes é frequente, né? Quem trabalha com a parte de imobiliário também, né? Então, é procedimento, porque é especial por quê? Porque é um jeito de proteger mais rápido. Né? Então, ali, quando a gente trabalha com todos os fundamentos da manutenção da posse, né? Deixa eu até pegar aqui os procedimentos especiais aqui pelo CPC, que aí vocês vão ver que ele começa. Cadê aqui? Começa no 539 com a consignação em pagamento. Mas quando a gente vai para as possessórias, que é no 554, nós temos, assim, a forma de citação é diferente, porque quem está invadindo a tua casa, quem está ali, né, esbulhando, né, ali, quem está nessa situação, você vai saber o nome, sobrenome, né? Dificílimo, né? Você ter esse. Você sabe se é uma pessoa, se é uma família, né? Então, né, quem está turbando, quem está esbulhando ali tua posse, ou que está na iminência de. Essa situação ela faz com que você tenha um detalhezinho específico, que é o quê? Número de pessoas grandes, né? Que será feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados lá, no local, né? E a citação por edital nos demais. O que nós temos também? Nós temos nesse tipo de situação uma relevância social, e aí quem vem? Quem vem? O MP, né? Aí vem o MP ali, dá a opinião dele, né? Nas situações onde você tem uma disputa, né? Um conflito possessório. Então, veja, são ações que nós temos que ter esse reconhecimento na nossa rotina, porque ela tem pulo do gato. E o pulo do gato sempre está disposto nos artigos que falam sobre isso, né? A questão também de você fazer o pedido não só da reintegração e da manutenção, e também falar sobre perdas e danos, que você pode também trabalhar, que aí você pode mensurar a questão dos valores que foram despendidos, dos estragos que fizeram, de todas essas questões você consegue trabalhar dentro das possessórias. E mais, trabalhando também com as questões, né, dessa fungibilidade, que é uma possibilidade ali também, porque às vezes você tem uma situação de manutenção que vira reintegração. Então, as ações, o procedimento especial é algo que vocês, e eu até brinco, né? Não é que é mais difícil, mais complexo, é que muitas vezes a gente fica na dúvida de como fazer e como trabalhar com o procedimento especial. Então, hoje, o objetivo da aula é fazer isso. Boa noite, Marlon. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho do caso que eu trouxe para vocês, né? Da Boa noite, questão professor. da questão da Priscila. Peço desculpas para vocês semana passada, mas semana passada eu tive que viajar para São Paulo, voltar eu achei que não ia, né? Porque aqui funciona assim, né? O voo tá no show, ou azul tá uma maravilha, né? Gente de Deus, tá cada vez pior, né? Você depender de aeroporto. Terrível. Daí não tive condições, eu achei que ia chegar a tempo, deu problema no voo, e aí já falei, não posso dar aula no meio do caminho, né? Dirigindo não dá certo. Aí, beleza, né? Mas bora lá trabalhar com essa parte que eu trouxe para vocês, porque hoje eu queria falar um pouco sobre procedimento especial. Eu sei que vocês, se vocês forem ali para as aulas, nós temos a professora Andréia falando deles especificadamente, né? Especificadamente, ela fala de todos os procedimentos especiais, mas na vida prática, né, é a gente saber adequar qual é o melhor caminho, se é esse o caminho, e alguns procedimentos especiais, que, por exemplo, é jurisdição voluntária, e a gente tem dúvida, né? Por exemplo, no exame de ordem, quando caiu o divórcio consensual, o pessoal pirou. O pessoal não sabia fazer. Não sabia fazer. Teve gente que ficou em dúvida. Falava assim: meu Deus do céu, será que dá? Será que não dá? Então, divórcio, né? Quando a gente fala em jurisdição voluntária, também é tido como procedimento especial. Porque você não tem conflito, né? Por exemplo, na curatela, você não tem conflito. Mas você precisa da validação do juiz.
Óbvio, né, que os outros filhos, prof, não tem conflito? Tá, eu quero ser o curador, os outros filhos não concordam. Aí é um outro tipo de situação. Mas quando você tem essa questão da gestão, né, que você tem a anuência, é muito mais simples, né? Mas você precisa da validação dessa decisão judicial para declarar que aquela pessoa não tem condições de gerir a sua vida civil e precisa de um curador, né? Então, quando você trabalha com divórcio, a gente trabalha com procedimento especial. A lei de alimentos, quando a gente fala em lei própria, é procedimento especial. Você lembra quando eu falei que a audiência de alimentos é una para vocês? Tem vara que, se você não se espertar, se você não for. Eu, por exemplo, onde eu não conheço o juiz, eu não vou sem antes perguntar. Ai, prof, mas está escrito lá audiência. Às vezes, eu sei lá, eu, cabeça de juiz, né, gente? Dá na telha, fala: olha, hoje a audiência vai ser una, então eu eu não fui intimado para tanto, né? Aí a gente fala: beleza, mas o bom é você sempre ir preparado, você saber com quem você está lidando, saber quem, né, tá conduzindo. E eu não sei se vocês têm esse hábito. Você tem, Ricardo, Marlon, Leandro, não é, gente, pelo amor de Deus, não é stalkear, mas conhecer quem a gente vai lidar? Vocês têm esse hábito? Depende, não Aí é eu às sempre. vezes dou uma olhada. Eu às vezes dou uma olhada. Dá uma olhada? E você, Tô. Marlon? Não é sempre. Às vezes gera uma curiosidade para saber como é que é a tendência, se é um juiz Sim. mais liberal ou mais positivista, tal. Aí dá para dar uma pesquisada para saber como proceder, mas não é. E você, Leandro, o que você acha disso? A gente deve É, pesquisar ou não? não, deve. Acho que deve, sim, que dá um norte, né? Pra saber o que que você vai fazer, como que você vai agir. Mais ou menos você já entende como que o juiz atua, né? Então, te dá um norte para você saber como atuar, né? Eu, juiz novo, eu morro de medo. Morro de medo de juiz novo que eu não conheço. Porque daí eu falo: senhor, vou ter que começar tudo de novo, né? Vamos ter que conversar com os colegas, ver se é só comigo. Porque às vezes a gente pensa que é só com a gente, né? Você fala: não, isso acontece só comigo. Não, não acontece. Isso é algo assim que é comum dele, né? Por exemplo, tem juízes que eles, como você mesmo disse, né? Que eles são positivistas ao extremo. Então você sabe que não adianta argumentar. Eu já tive, Leandro, juiz que eu fui conversar e ele falou assim para mim: doutora, não está satisfeita? Para isso tem recurso. E tem juízes que você conversa, eles até entendem o que é uma reconsideração. Pode ser nem naquele momento, que é algo que não existe, né, dentro do código, mas que não naquele momento, mas num outro, pode ser visto com outros olhos. Então, é até algo assim que a gente tem que saber. Esses tempos atrás, eu não lembro qual ministro do Supremo disse que é um absurdo no Brasil os juízes atenderem os advogados, que isso não é costumeiro em outros países. Eu Foi confesso para você, o presidente do Supremo, né? foi Que o ele comentou. presidente que. Aham. Então, Ele aí eu comentou que penso, isso é só no Brasil que acontece. não é só no Brasil, né? Mas eu fiquei pensando: se já tem todas essas aberrações com nós em cima, né? A OAB em cima, você imagina se não puder. Se você não tiver a chance de conversar e muitas vezes argumentar. Então, veja, eu tenho esse hábito e penso que é necessário, principalmente nas questões de procedimento especial. Por quê? Porque tem vara que o juiz ele já despacha de imediato. Ele já despacha de imediato e você consegue esse cumprimento com maior velocidade. Tem vara que, mesmo sendo procedimento especial, tem juiz que dificulta. E aí você vai fazer o quê? Né? Se é um excesso de zelo, essa precaução, né? É muito complicado, é muito complicado. E um dos procedimentos especiais em que isso acontece muito é inventário. Inventário. Se tem gente que fala que demora 10, 15 anos, grande parte deles é por conta dos juízes. Porque eu fico pensando assim: se você tem tanto mecanismo para encontrar herdeiro que não está se achando, por que não se faz de uma vez por edital, que existem possibilidades já previstas?
não faz a partilha e não guarda esse dinheiro por um período para a família se mexer e fazer uma declaratória de ausência, sei lá o que mais. Mas não, essa história de esgotar os meios e de pedir para a parte fazer diligência chega a ser um absurdo, porque nós conseguimos fazer algumas diligências, outras tem que ser o judiciário. E se o judiciário esgotou, não adianta enrolar o processo. Isso é muito triste. É muito triste, gente. E se tem uma ação que não dá para trabalhar com prazo, é inventário. Inventário não tem, eu não sei vocês dois. O Leandro comentou comigo que ainda não está advogando, né, Leandro? Isso. Aham. Então, quando você for advogar, inventário, né, Ricardo e Marlon? Eu acho que de todas, né? É que a gente fala um dia, quem sabe, talvez saia a partilha. Nesses casos que a gente sabe que tem herdeiro que você não encontra, que o litígio carece de avaliação, porque aí pipoca, porque aí você junta um avaliador, o outro impugna, aí abre para os demais. É muito complicado. E as decisões cada vez mais restritivas, que falam, advogado, diligencie. Como é que nós vamos diligenciar? Como é que você vai achar documento, né? Localização, se você tem, o juiz tem o Infojude, o Infoseg, o tudo, né? Tem vários meios de busca. E aí a gente, esgotando esses meios de buscas, não seria o suficiente? Que mais a gente tem que trazer? Ou o que será que a gente teria que complementar? Eu tenho horas, sabe, que eu fico pensando. Eu tô com um ali, eu tô com um inventário que ele tá há 4 anos e eu não sei mais o que fazer nesse sentido, porque nós não temos mais como cumprir a diligência. E agora veio o despacho dizendo que vai extinguir o feito por conta do desinteresse. Não, interesse eu tenho. Eu só não tenho condições de fazer as buscas que ele espera. Né? Isso faz com que você tenha assim essa sensação de impotência, muitas vezes da parte até o descrédito no teu trabalho, no judiciário, que você começa a pensar aqui que eu vou fazer, né? Então, é importante que vocês identifiquem. E nesse caso, em procedimento especial, gente, Curitiba, na minha opinião, está perdida. Os juízes que assumiram as varas de sucessões aqui não gostam de sucessões. Depois que passou a ser vara única, né, matéria exclusiva, isso aqui virou caos. Hoje eu não consigo ninguém satisfeito que eu conheça dos meus colegas que falem, nossa, para mim foi tranquilo. Não sei se vocês tiveram algo tranquilo, né? Talvez tenham tido. O que eu posso, eu tento me esgoelar para tentar fazer extrajudicial para não ter que vir para o judicial, gente. Porque tá complicado. Curitiba. Região metropolitana, não tive esse trabalho, não tive essa dor de cabeça. Tive situações bem complexas ali nesse fórum novo que abriu em São José agora, Afonso Pena, com o juiz, que é o sobrenome dele, acho que é Tinoco. Eu tive audiência com ele também super tranquilo, um processo que foi para mim até célere. E aí, aqui em Curitiba, eu não estou conseguindo. E é muito importante a gente conhecer os juízes e dialogar com os colegas, para ver se passaram por o mesmo problema, para ver se aquele problema é resolvível ou não. Porque, caríssimos, se a gente não fizer isso, o processo não vai andar. Sabe? Eu não sei vocês ali. Você tá, Ricardo, com algum inventário aqui em Curitiba? Não, em Curitiba Judicial. não, eu faço em Pinhais aqui, mas eu tô com uma ação de alimentos em Pinhais também, para mim é tranquilo. Tô tentando citar a parte, fiz o pedido para busca nos Dos sistemas do órgãos ali. judiciário, ela fez a busca, aí eu citei o endereço principal e pedi para citar por edital. Daí ela falou que até por WhatsApp já tá Sim. considerando a citação. E Então, é algo assim, por exemplo, eu agora brinquei, né? Que eu vou fazer assim: eu vou pegar Mercado Livre, né? Se for homem, Mercado Livre, eu vou pegar todos esses comércio eletrônico, né? Amazon, vou pedir para oficiar também. Por quê? Porque telefone, às vezes a pessoa tem. Um da família compra lá o 3 chip e vive com esse daí, né? Tá no CPF de um, então já tá difícil. As questões de água, luz, não tem. Tem gente que está na margem. Gente, quando eu vou fazer esses mutirões de regularização, eu me divirto, eu conheci gente que não vota há muito tempo, que não precisa viajar. O que vai acontecer se você não votar? Você não vai viajar. Só que se a pessoa não viaja, por que ela vota?
não vai fazer concurso público, não tem intenção, para ela tanto faz. E o que é pior, né? É comum você ouvir falar as pessoas, eu não votei e também não vou justificar, porque para mim não tem impacto nenhum. E posso te contar? Quando você vai no mutirão do TRE, é isentado todas as multas. Aí você vai votar para quê? Aí eu falo, Eu, eu, nós que eu que somos já, orelhudo, que ainda que já se... é barato, né? Porque a multa eu acho que é 3 e pouco. Três e 3 e pouquinho. pouquinho. 3 e pouquinho. Ainda dei risada. Eu falei que nós que somos Olha, orelhudo, que às vezes quer ser mesário para ganhar ponto no concurso, né? Que esses dias eu descobri que até ser mesário ganha ponto no concurso. Aí eu falo para vocês, olha o absurdo que a gente vivencia. Então, se eu oficiar o TRE, a pessoa não está nem aí para título. Se eu oficiar as telefonias, não está nem aí. Eu falei, eu não sei mais o que eu vou oficiar. Uber, oficiar, todos esses ali para tentar nessa gestão. Só que aí você tem que ver a idade do teu cliente, porque dependendo da idade ele não usa ele não tem esse hábito de consumo. Em falar em idade, hábito de consumo, vocês viram o rolo que deu dos aspiradores com filmadora? A filmadora não. não cheguei. Aspiradores que tem câmera de reconhecimento, aquele que reconhece o espaço da casa. Eu até eu fiquei de procurar se isso não era fake news, porque eu falei, cara, só pode ser fake news isso daí. Porque ele diz que esses dados que tem do reconhecimento da casa, de móvel e tudo e tal, eles tiveram um vazamento em uma dessas empresas. E eu falei assim, cara, não pode estar acontecendo isso. Eu vou achar a notícia, depois eu vou trazer para vocês. Porque aí não dá para você ter mais nada em casa. A Alexia já foi arrolada como testemunha. Sim, a Alexia foi arrolada como testemunha. E aí eu digo para vocês, eu agora esse do robô, eu estava hoje lendo isso. Eu falei, não pode, porque se isso acontecer, eles têm um padrão da nossa vida muito mais que o censo. Porque ele sabe o tamanho da nossa casa, quais móveis nós temos, né? A questão, se bobear, sabe tudo, né? E é uma doideira sem fim. Então, voltando a essa nossa realidade, conhecer o juiz é muito importante, porque no procedimento especial, como envolve algo muito célere a ser resolvido, óbvio, aqui eu estou falando das questões possessórias, da consignação em si, né? E também quando você quer um acordo de divórcio e partilha homologado. Você quer se você está fazendo um acordo, você quer que seja homologado, né? Porque pensem comigo, né? Agora tem esse provimento do CNJ que permite você fazer divórcio com filhos no cartório, né? Só que vocês viram qual que é a condição, né? Ter proposto guarda e alimentos judicial. Aí você vai fazer no cartório? Você faz tudo. Você faz tudo judicial. É interessante quando o cônjuge é falecido, né? Do que é? Por exemplo, para inventário extrajudicial, né? Ah, sim. Aí é outra realidade. Aí não precisa, aí só escuta o MP e. Sim. Aí, não, aí é outra realidade. Mas por exemplo, você fazer o divórcio, né? Como é que se diz? Você vai fazer o divórcio. Beleza, você quer fazer isso do modo muito mais rápido. Aí você fala para o cliente, dá para a gente fazer no cartório. Mas eu tenho filhos. Mas tem resolução, provimento, na verdade, do CNJ dizendo que pode. Aí você vai, só que você tem que comprovar que você discutiu as questões relativas aos filhos judicialmente. Então, compensa você pedir o divórcio liminar, não é verdade? E faz tudo junto. Aí, de repente, dependendo de como for, você não tem que pagar custas de cartório, não tem que pagar nada. Se uma das partes for justiça gratuita, você faz 50. Então, essa jogada não é tudo que é extrajudicial que tem que ser, né? Que tem que ser, como é que se diz? Que tem que ser assim, valorizado. A gente tem que estudar, tem que ter estratégia. Aqui, gente, a Alex, ela foi testemunha de um homicídio há 4 anos atrás. Ela foi arrolada. Tá? Parece coisa de doido, mas eu não tô, não. E esse negócio aqui, se for verdade, eu vou ter que me despedir do Sexta-feira. Sexta-feira é o nome do meu aspirador robô, tá? Ele chama Sexta-feira. Sexta-feira vai ter que ser demitido, né? Porque se isso for verdade, eu vou atrás. Se isso for verdade, eu estou apavorada.
Tá no site do G1, professora. O que é Hackers verdade? invadem aspirador robô, fazem ofensas racistas e observam as vítimas pelas câmeras. Aí, gente, eu não posso. Sexta-feira, cara, sexta-feira tá lá no quarto. Sexta-feira vai ser demitido. E eu achei que eu tava abafando comprando sexta-feira. E aí agora ele sabe, mas eu fiquei apavorada. É verdade, isso tá no G1? Tá no G1. É que eu não consigo compartilhar aqui porque Deixa eu ver o aqui, eu chat já não tá acho. abrindo. Deixa eu abrir isso aqui, porque aspirador, como é que eu pego o comando? Aspirador. Hackers invadem aspirador. É o fim do mundo. Acabei saindo sem querer aqui, professor. Não, é o fim do mundo. Chegou Chegou? o fim do mundo. Tá no site do G1. Aqui, ó, vou compartilhar com vocês, porque eu vi rapidinho. E eu falei, não pode, gente. E eu comprei o sexta-feira, não faz muito, e achei mó legal, porque eu tinha um que não era muito bom, que ele não media as coisas, aí ele vivia capotando. Aí você não achava ele na casa porque ele estava capotado, e aí não fazia o serviço certo. E aí eu falei, vou comprar o sexta, e comprei a sexta-feira e agora estou apavorada, ó. Marca É, chinesa, ó. Quando eu falo da chinesada que eles vão dominar o mundo, né? Ecovacs, né? é The Box Ai, X2, né? então. E aí eu digo para você, será que não é o governo chinês que está fazendo isso para ver o que o povo está vendo na casa? Então, é assustador isso, gente, pelo amor de Deus. E eu vejo essas questões. Quem mais que a gente vai usar, né? Porque aí você vai ter que ver o padrão da pessoa, né? Você vai ver, eu vou oficiar quem? Né? Eu vou oficiar Mercado Livre? Eu vou oficiar Amazon? Eu vou oficiar 99, Uber? Será que a idade da pessoa ela tem esse tipo de serviço ou não? Porque eu não sei mais o que fazer, gente. São realidades. E quando a gente fala em procedimento especial, caríssimos, tem que ser muito avião. Tem que ser muito avião. Senão, não consegue. É aquele tipo de processo que você distribui, você já tem que ir para o gabinete. Segundo o ministro, né? A gente não pode falar com o juiz, mas nesse caso a gente deve falar com o assessor. Deve falar com o cartorário, deve falar com o oficial de justiça. Você acha que numa possessória não faz diferença se acompanhar o mandado? Mas é lógico. E tem E que muita, cobrar por né? isso. Faz Uhum. muita diferença. Você tem que cobrar do cliente isso, porque até você corre risco, né? Tu levar uma pedrada, né? Levar. Como aconteceu lá na Bahia, né? Que a advogada levou um chute o oficial de justiça foi cumprir o mandado e a advogada estava junto e o cliente ali pegou e deu um chute na advogada e ainda. Não, é um risco, né? E, infelizmente essa semana nós perdemos um colega, né? Que por acaso foi meu aluno na FESP. E assim, é muito triste, né? Você vê assim que a gente não tem segurança nenhuma, né? Não tem segurança nenhuma, e às vezes as pessoas perguntam: será que a área que você atua não é? Porque antes a gente pensava, é criminal, hoje em dia não. Hoje em dia é cível, hoje em dia é família. Eu já conheci, né? Já tive colegas na área de família. Eu mesmo já sofri ameaça de cliente, de ter que, né, fazer boletim de ocorrência de ameaça, de estar ali com. Já deu olho, literalmente. E é muito complicado quando você lida com o ser humano, e nós que lidamos com áreas sensíveis, né? Que é a área de família, sucessões, e até mesmo criminal, você tá nessa, né? E é muito triste, por quê? Porque se você não acompanhar o oficial de justiça, se for uma possessória, gente, é difícil, porque tem réu que é malaco, tem réu que mente na cara dura. Eu já tive réu que usou documento de irmão. Tô usando documento de irmão, dizendo, não, não sou eu, é ele. Sabe quando a foto é de criança? E acontece, né? Infelizmente acontece e acontece muito. Então, aí você se depara numa situação como essa, se você não for lá, você com a fotinho que teu cliente dá, fala, não, é esse aqui, você pegar ali no Projude, muitas vezes, né, ou quando a parte tem o documento que você pegar e falar, não, é esse cara aqui, procurar nas redes sociais e trazer esses elementos, não vai acontecer. E se não vai acontecer, na possessória, o risco de dano é muito maior. Porque se a pessoa está na casa, a pessoa está ali, ela pode destruir, ela pode estragar. Se for rural, ela pode pegar, vender safra, né? Vender ali a tua produção, safra é gigante, né? Vender a tua produção.
tá? E vejam, é algo assim que é muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque você tem que literalmente distribuir a inicial, ir ao gabinete e tentar sair com o mandado. Ah, não consegue para o dia. Então, consegue para o outro. E tá ali em cima. Tem vara que fala, né, Marlon? Ah, esse advogado mala. Esse advogado chato. Eu sou chata mesmo. Eu sou chata mesmo. Eu nem ligo, nem Tem ligo. aqueles que te vê ali na secretaria já fala, e já vem. Já vem com pedido, já vem com isso. E acompanhar o oficial, dependendo da demanda, já sabem que se tem meu nome, já tem o pedido de acompanhamento. Por quê? Eu que trabalho muito com busca e apreensão de criança, eu não deixo acompanhar o oficial. Porque eu não posso arrancar a criança e também não posso deixar meu cliente na cara. Porque às vezes você tem. Eu faço busca e apreensão, às vezes tem medida protetiva. Né? Tem situações que você tem que trazer a criança e aí você tem que ter todo um cuidado. Óbvio, você leva alguém que seja do círculo de confiança da criança, também da família que está pedindo a busca, né? Mas, por vezes, o oficial não quer saber, ele não tem essa sensibilidade. E aí você tem que pedir para o juiz. Você tem que ir lá na orelha do juiz e pedir para acompanhar, para ele deferir o teu acompanhamento. Que, na minha opinião, não deveria estar subentendido, porque é do teu interesse, né? Aí você vai, óbvio, né? Você tem que ser educado, não tem, né? Que nem a gente brinca, né? A gente precisa deles, então também tem que ter todo o trato e educação. Mas, de qualquer modo, é algo assim, digamos que eu penso que deve ser corriqueiro. Esse tipo de cuidado com a documentação também, porque por exemplo, dentro da questão tanto do inventário quanto da partilha, as questões voltadas à ação de divórcio consensual, o que nós temos hoje? Nós temos que trabalhar, principalmente das questões consensuais, eu não sei se vocês têm esse hábito. Vocês pedem para o cliente de vocês assinarem a petição do consensual? Não, eu Não? não. Não. Não pedem? Vocês conseguem dispensar a audiência de ratificação? Às vezes. Tem juiz que tem portaria dizendo que, se o acordo estiver assinado por ambas as partes e ele for reconhecido firma, eles dispensam a audiência de ratificação. É. Já aconteceu de mesmo ser assinado não dispensar. Não dispensar? Então, Não tem dispensar. juízes que têm Que portaria faz nesse questão sentido. que faz questão de ter audiência. Salvo engano, na quinta vara tem portaria nesse sentido. Quem eu sei que não dispensa, eu acho que é Santa Felicidade, que não dispensa, a juíza de Santa Felicidade, ela não dispensa audiência de ratificação. Que é um porre, né? Que você tem que ir lá para dizer oi, concordo, né? Uhum. Mas tudo bem. E aí é que nem eu falo, você também tem que visualizar. Nesse sentido, as questões de renúncia, as questões de renúncia no inventário, vocês também pedem para ele assinar a peça? Ou só vocês juntam as questões relacionadas? Vocês abrem um tópico sobre renúncia de direitos e sobre cessão, quando tem? Normalmente eu abro um tópico específico. Então, tem algumas situações nesse tipo de procedimento que eu gosto de pecar pelo excesso. Eu peço para assinar do lado. Dependendo de como for, você já traz toda a documentação ali também e menciona. Por quê? Porque existe aquele que sempre que vai dizer que está desavisado. Tudo bem que a gente sabe que é expresso, que não admite retratação, mas para a parte inverter a história e isso virar assim algo contra você, é muito grande a chance. Então, esse tipo de situação é muito importante que as partes assinem. Eu faço isso nas questões de renúncia. Eu abro tópico de renúncia, tópico de que tem sessão de direito para explicar. Nesse caso, eu uso o napkin também, tá? Eu faço o napkin mostrando quem teve sessão para quem. Agora, outra coisa que eu não abro mão de fazer a parte assinar são supostas alegações, seja de alienação parental e abuso, tá? Então, essas duas coisas, começou a falação, é interessante você também fazer a parte para ela ter ciência. Eu faço isso, gente, porque a gente explica que tem consequência, né?
A gente explica, ó, tem consequência, você não pode falar o que você quer, né? Toda palavra tem, né, poder, isso pode causar um dano, né? Mas tem gente que não tá nem aí e coloca o que quiser na peça e fica bravo que você não coloca. Então, até essa preocupação que eu tenho muitas vezes da parte de colocar assim, porque ele não é um bom pai porque ele esteve tipo, é usuário de drogas, tá? Aí você vai lá, você não tem como comprovar isso. Você não tem, né? E aí você traz todos esses elementos numa peça. Eu penso que é muito complicado, muito complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? E trabalhar nesse sentido de um jeito mais elegante, buscar assim formas, porque a parte às vezes ela quer queimar o outro, custe o que custar. Ela não tá nem Professor, aí. você pede para assinar para se eximir da responsabilidade, professor? De um Eu eventual. peço para assinar para se eximir da responsabilidade. Falar assim, ó, você estava ciente, porque, Marlon, até esses dias eu estava brincando. Eu tenho que fazer uma série, faço o que eu digo, mas não faço o que eu já fiz. Porque eu já tive cliente que olhou na minha cara e falou assim: não foi isso que eu quis dizer. Sabe? E aí você fica com cara de tacho. Porque eu sou uma pessoa, eu aprendi a ser muito cuidadosa com as minhas palavras. E hoje é muito engraçado, porque eu sou professora de prática jurídica em 2 faculdades, né? E lá eu tenho 2 colegas advogadas em cada uma delas. E é muito engraçado que as 2 têm uma linguagem mais bélica. E os alunos, eles se matam de rir, que eles falam, prof, eu adoro você, mas você tá muito ursinho carinhoso. Né? Que eles falam que a minha petição tá muito ursinho carinhoso, tá muito assim, namastê, da paz. E aí, quando eles vão com a outra professora, eles falam: nossa, é treta, ela é mais direta, ela é mais combativa. E aí a gente vê que é uma questão de linguagem, né? E é óbvio. Né? A gente sabe em que momento tem que usar uma linguagem mais direta. Não é que eu sou namastê toda a minha vida, eu não sou, muito pelo contrário. Quando é para brigar, eu odeio perder, então quando é para brigar, também eu sei brigar. Mas eu sou mais da paz. Eu acho que você tem que ser mais elegante na tua fala. E eu já passei por situações extremamente desagradáveis. Dentro de audiência, Marlon, dentro de audiência, da Imagina. juíza achar, da juíza olhar para mim e falar assim: nossa, né, que viajada que ela deu. Então, por isso, hoje eu tenho essa precaução. E no inventário, eu faço. Agora, eu ganhei um Plaudzinho, né? Aí eu pego o Plaud, coloco o Plaud, gravo tudo. Aí vai para o PDF. Aí do PDF, a parte lê e assina. Aí eu tenho isso guardado, tá? Eu tenho isso guardado. Por quê? Porque aí começam aquelas discussões. E aí tem um bando de família que é louca, né? Porque aí fala: não, não falei isso, não falei aquilo outro, não, não era isso. E aí você vai chamando e vai confrontando. Ó, tá aqui, eu não vou abrir para o seu irmão, porque é extremamente desagradável e a gente tem a confidencialidade, mas eu peço que você tome um partido, uma decisão, né? Porque às vezes você tem que trucar. Porque aí, o que que acontece? O problema não são os irmãos, né? São os agregados. Que aí você está resolvendo o inventário com os irmãos, chega os agregados, destrói toda a tua construção. Então, muitas vezes você tem que chamar ali a chincha e falar, amigo, isso você resolve em casa depois. Não faz parte do processo, sabe? Então, Marlon, eu fiz isso literalmente pela experiência de vida que eu tenho. Então, as que principalmente se você tá assim, sabe quando você tá ouvindo assim um processinho de calúnia, a parte fala ali, aí você fala, isso daí vai dar calúnia. E normalmente as pessoas falam no calor do momento, né? Então a pessoa tá com raiva ali, às vezes, e daí ela dispara a falar tal. E o nosso serviço é técnico, né? Então a gente não Extremamente pode se técnico. deixar levar por emoções ou por até situações ali do cotidiano deles mesmo, né? E Não, aí se toma um partido, aí fala, não, eu não falei isso, quem falou foi o advogado. E aí? sim, sim, e você começa a observar esse tipo de conduta, e aí você fala assim, beleza, né? Eu vou resolver isso, né? Eu vou resolver isso da melhor forma, eu vou colocar com uma questão de educação, né? Vou transformar essas palavras, né, mais palatáveis, eu brinco, né? Que aí você deixa menos, né, entre aspas, pior.
Só que aí o cliente fala, não, mesmo assim, não foi isso que eu disse? Você tá distorcendo as minhas palavras porque você tinha que fazer aquilo. E você tem que chegar para o cliente e falar, chega, aqui quem decide sou eu. Essa parte de conversa com o juiz é minha e dele. Porque hoje o cliente ele tem um pouquinho de conhecimento, ele quer ter acesso ao processo. Uma situação de fiscalização. Não sei se você tem uns desse, Ricardo. Que fale aí, doutor, posso me habilitar? De vez em quando aparece. Então, Eu, e eu aí? já tive situações de o cliente falar assim para mim, doutor, faz a petição inicial e daí passa para mim ver. É Olha, vai disso, ficar né? difícil, né, É velho? estagiário, né? Aí você fala, É. você quer meu trabalho? Você quer meu OAB? Porque se você quiser meu OAB para você assinar, né? Aí você, né? É complicado. Eu confesso para vocês que, por vezes, e lá no núcleo, eu trabalho assim, né? Nos NPJs eu trabalho assim. Eu falo para os alunos, é importante o cliente saber o número do processo, mas também é importante o cliente saber que você que conduz. Porque senão ele vai toda semana lá querer saber o que acontece. Então você tem que dizer, você vai explicar. Graças a Deus, agora, uma das faculdades comprou um software jurídico maravilhoso, que a gente consegue mandar mensagem de WhatsApp para o cliente. Então a gente já manda audiência, faz tudo assim, sabe? Então é uma maravilha. Que aí ele já fica feliz com a informação. Então, E tem muito essas. cliente que ele vê no Jus Brasil a movimentação do processo, Esse ele é o já. infeliz do Jus Aí, Brasileiro. assim, às vezes é até despacho ali de mero expediente ou coisa simples da própria secretaria, ele te liga. Ó, eu vi que teve movimentação lá, o que que é? Você nem foi intimado, não tem. Dependendo de como for, a gente até agradece, né? Porque senão ele fica o dia inteiro no F5, às vezes, né? Aí é bom que já te adianta, né? Se é algo assim, principalmente se for uma liminar, né? Que você está esperando. Eu tenho uma Mas. situação de desapropriação que já está para expedir o alvará para levantamento Hum, dos valores. E daí, cada movimentação da secretaria, ele recebe a notificação. Aí ele me liga, doutor, você já recebeu meu dinheiro? Doutor, você pode transferir o dinheiro para mim? Acho que ele já me ligou umas 15 vezes só essa semana. meu pai amado. Eu E falei, se alvará. acalma, que vai dar tudo certo. Mas você pediu a transferência por alvará eletrônico? Por alvará eletrônico. Só que daí, assim, é uma situação de desapropriação e ele concordou com os valores. Ah, Então, a tá. secretaria fica expedindo lá, por exemplo, estação por edital, e daí ele acompanha essas movimentações, chega para ele. E cada movimentação ele não vê o que é, e ele imagina que é o Que é o alvará, dinheiro. que é o Ah, dinheiro. entendi, Daí ele me entendi. liga. Daí Não, fala, ó, não é é tão complicado. rápido assim, né? Não Não, é tão não, rápido. é complicado. Deixa eu contar uma coisa para vocês divertidíssimo. O meu filho, ele trabalha com direito digital e hoje veio um caso para o escritório para ele que a gente está se rachando de rir até agora. Vai ser o primeiro processo dele contra uma inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela produz um número de telefone fictício e ela coloca no final que o número do telefone é fictício por uma propaganda. Você faz um prompt, um comando de uma propaganda e ela produz aquele número. E ela diz que os dados são fictícios e aquele número existe. E aí as pessoas passam a ligar para aquele número. E daí a gente tava dando risada, que a gente falou assim, caraca, meu, quando que a gente... O que que é? Lógico, tá claro, vai ser uma obrigação de não fazer, a gente sabe de quem é, né, qual é a empresa, tudo certinho. Mas olha que coisa doida, quando que você ia pensar que a pessoa ia ficar incomodada, né, que a gente fala em alucinação da inteligência, para criação de julgados, né, mas para criação de telefone, e isso acontecer, que aí eu acho que, sei lá, a gente não, ele não conseguiu ainda precisar, mas eu achei muito interessante. Eu falei assim, gente, olha, depois do hacker do sexta-feira e disso aqui, eu já tô com medo já. Vou ter que começar a parar de usar essas coisas, porque tá complicado esse mundo, né? Tá ficando difícil. É tipo a música do Gustavo Lima, que tinha um número lá, né? Que teve um Eu Sim, lembrei da processo. teve o mesma história. processo. É a Que teve o mesma processo história, com a coisa. só que agora, quer ver aqui? Só que agora tá bem. Quer ver? Eu me matei de rir. Porque assim, ó, gera o número dele como uma empresa fictícia.
E aí, o que acontece? Ele manda um prompt assim: olha, eu quero que você providencie o contrato de transportadora. E aí vai lá e coloca o número fictício. Sabe, a propaganda ali, e coloca o número fictício e as pessoas, eu não sei se não apagam, não sei o que fazem, que aí ligam para esse número. E aí o que acontece? Ele não tem mais vida. Aí que descobriu que aconteceu, que mandaram para ele o todo. Aí Aí tem eu que falei assim, acionar o desenvolvedor para que a obrigação de não fazer com multa diária, né? com multa diária para a pessoa voltar a ter vida, né? E aí até eu falei, será que a gente pode pedir para se abster de gerar o número? Porque se ela trabalha com esses dados de forma aleatória, como que ela vai parar de gerar? Porque a obrigação de fazer, tá? Não vai mais usar esse número, mas será que há possibilidade desse número voltar? Né? Que aí eu falei assim, será que ela pode, né, gerar novamente esse número? Será que ele vai conseguir fazer o bloqueio? Como que ele não vai fazer, né? Que ele pode tirar agora, mas a chance disso voltar a acontecer? Vai ter que ficar monitorando? Não sei. Eu falei assim, nossa, que caso doido. Achei interessante. Falei, vou compartilhar. Ele autorizou compartilhar. Aí eu falei, vou compartilhar porque hoje foi um dia das inteligências diferenciadas, né? Mas de qualquer modo, caríssimos, vamos voltar aqui então um pouco para a consignação e pagamento. No caso que eu mostrei para vocês, ali que o cliente chega no escritório, ficou claro para vocês que é uma consignação? A consignação é uma ação, é a ação, é o procedimento especial daquela pessoa que deve e ela quer pagar, mas ela não tem como pagar, né? Até me perguntaram: poderia consignar se eu não concordar com o valor? Eu oriento. Eu oriento. Porque hoje em dia é mais difícil você entrar com uma revisional. Porque a revisional ela carece de uma prova pericial a maior. Eu não sei vocês, mas revisional de contrato, por exemplo, revisional de contrato de financiamento de veículo, revisional de contrato de sistema financeiro de habitação, qualquer coisa nesse sentido, cara, você tem que ter um senhor de um perito. Porque senão não rola. Né? Não rola. E é complicado isso, porque você que tem que apresentar a prova, né? Não é uma. Ai, prof, é consumerista, senta lá. Né? Senta lá, se for com banco, senta lá. Eu falo isso por conta do superendividamento, tá? Eu falo isso por conta do superendividamento que a gente fala assim, ai, não, você tem que, é consumerista, então o ônus da prova inverte. Sabe o que você tem que apresentar para você? Alguém aqui já fez o requerimento pré do superendividados? Não, eu nunca fiz. Não. Eu Deixa tenho eu mostrar. curiosidade, mas eu nunca. Deixa eu mostrar o requerimento pré para vocês do superendividado para vocês verem. Eu até brinco que eu já tô tão craque. De tanto fazer, Craque. professor. Não, de medo de ter que usar. Ah, tá. Você sabe que depois que eu comecei a trabalhar com superendividamento, eu melhorei bastante. Nossa senhora, eu tinha medo. No início eu comecei a ficar com muito medo, né? Porque eu falava assim, meu Deus do céu, se isso acontecer comigo, né? Porque é muito triste. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a modalidade pré, tá? Como que funciona? Na modalidade pré, você tem que cadastrar aqui, aí você coloca número de dependentes, vai colocando aqui todas essas condições. Olha aqui o que você tem que apresentar como despesa. Aqui tem o mínimo existencial também, que aí você tem que colocar, tá em um buraquinho aqui embaixo. Ó, tudo isso daqui você tem que trazer, todos os teus gastos. Então, água, luz, aluguel, internet, né? E vai colocando. Prof, você junta tudo isso? Não, mas ele tem que levar. Ele tem que mostrar. Mas para mim o pior é ter que juntar os contratos. Porque ali você tem que, na planilha, você tem que mostrar qual tipo de juros tem. E muitas vezes você não sabe nem onde está o contrato. Você assinou o contrato eletrônico. Você deu um aceite no celular. Onde você vai lembrar que tá? Aí como é que você vai preencher a planilha? E se eu não preencher, professora? Você não faz audiência. Você não se cadastra. Então, deixa eu ver se eu acho a planilha para vocês. Que a É como se planilha fosse um filtro mesmo, né?
É um filtro. Deixa É eu ver pra... se eu acho aqui a planilha para vocês. Que a planilha, para mim, quando me falaram que eu tinha que juntar a planilha, e ainda eu brinco, que tem dia que eu mando tudo esculhambado para eles e eles ficam doidos. Deixa eu ver, deixa eu pegar. É que não tá aqui meu outro celular, não sei onde eu coloquei. A planilha, deixa eu ver aqui, planilha de débitos judiciais. Não, planilha. Deixa eu achar aqui, planilha superendividamento. TJ, ó. Deixa eu ver se aqui no aqui ele já tem, que o TJDFT tem a planilha melhorzinha. Deixa eu ver se eu acho imagem. Vou procurar ali, depois eu mostro para vocês. Mas vou voltar na planilha, vou voltar no formulário aqui, não achei a planilha. Aqui, ó, aí beleza, você tem essas questões, você tem que juntar. Montante da dívida, né? Montante, sugestão de mínimo existencial. Quanto que eu posso pagar, mas quanto que tem que sobrar para eu sobreviver? Aí você tem que colocar aqui. Esse é a sugestão do mínimo existencial. Por exemplo, a minha cliente que ganha R$ 946 e deve R$ 16.000 para a Copel. Para a Copel não, para a Sanepar. Quanto que vocês acham que ela pode pagar ganhando R$ 946, sendo diabética, né? Idosa, e ainda ela tem que comer, né? Quanto que você... Não tem. Ela precisa ela precisa de mais que 946. Ela não tem como pagar. E aí você traz todas essas... Esse aqui que eu brinco, ó. Marlon, que eu falo que eu já sei preencher, ó. Que esse aqui eu coloco direto, ó. Ganho mais, gastou mais do que ganha. Essa aqui é a minha ganha. principal causa. Essa é a minha principal causa, né? Essa aí sempre tá marcada. Essa sempre está marcada. Aí o que acontece? Você tem que saber o montante total da dívida e você tem que trazer esse montante com os contratos, com os juros, o tipo de juros. E isso é dificílimo. Isso é dificílimo você conseguir. É dificílimo. E aí a parte fica engessada. Como é que você vai abrir? E se você não fizer, você não abre a mesa de negociação. Você não consegue abrir o pré. E só para você ter ideia, o pré funciona assim. O juiz vai intimar, né, vai convidar os credores a comparecerem. Se eles não forem, eles têm uma sanção, que é aceitar a proposta do devedor. Então, todos eles vão. Só que eles vão e não oferecem qualquer possibilidade de acordo. Então, eles falam assim, o banco não tem interesse, o banco não precisa. E sabe o que tá triste? Tá triste que é assim, às vezes eles fazem um empréstimo fraudulento e tudo e tal, né? Aí eles falam assim, usou, devia ter devolvido. Se você tinha ciência de que era fraude, se você protocolou que era fraude, imediatamente, por que não devolveu? Por que usou? Só que às vezes as pessoas estão tão endividadas que esse valor entra na conta, a pessoa nem se toca e vai, sabe? Ou às vezes Então, tá até devendo para o banco, o próprio banco já pega o dinheiro, né? e hoje mesmo, lá no núcleo, outra advogada atendeu que agora tem um novo golpe, que é o golpe da voz, da alteração de voz por IA. Aí, quem que cai? Tudo idoso de novo, né? Então, ela novamente, R$ 600, foi R$ 600, mas foi R$ 600 que ela não tá. E aí, como é que a gente vai provar? Né? Então, vai novamente trabalhar nesse sentido. Então, veja, esse aqui é o formulário. E aí você tem, ó, aqui você vai ter que levar mais alguns documentos, que é essa tabela. Você tem que fazer um curso que se chama Educação Financeira na EJUD, tá? Então você tem que fazer esse curso na Escola do Judiciário aqui do TJ Paraná sobre educação financeira, tem que juntar o protocolo desse curso para você conseguir agendar a audiência. Então tem que levar toda essa documentação. Sem essa planilha de débito, colocando ali, eu às vezes chego e falo para a parte, não sabemos. Você, como ela não pede o contrato, ela pede assim, tipo, os juros contra quem? Ela não pede o número do contrato. Aí eu dou uma engambelada, eu falo assim, é banco? Aí eu coloco que é médio, que eu sei de qual banco que é. Lógico. Pode dar uma bronca de falar, não é esse, tudo e tal. Aí eu falo para a parte se fingir de louco e falar, eu não consegui, eu achei que era, porque a parte não vai com o advogado nessa, tá?
Então, eu falo para a parte fazer isso para pelo menos ela aceitar. Tá certo, Elaine Oshima? Não tá. Mas é o que eu posso fazer, porque senão as minhas vozinhas nunca vão ser atendidas. Então, eu faço isso em prol da terceira idade. Não tá certo, mas é o que temos para hoje, né? Então, eu acabo trabalhando nesse sentido, né? E aí, voltando ao caso ali, a gente falando em consignação e em pagamento, e a consignação é a ação do devedor. Então, a gente sabe que o cara deve, não nega, e ele quer pagar. E aí, o que a gente busca na consignação? Né? Você busca, acima de tudo, que esse pagamento seja aceito, né? Porque você vai fazer esse depósito desse valor, e aí o credor, ele vai ter que levantar esse valor, vai ter não, né? Ele vai ser chamado, ele vai concordar, a recusa imotivada dá consequência, tá? E ele vai levantar esse valor e ele pode contestar, trazendo o quê? Ah, não é esse valor da dívida, é outro valor da dívida e o processo continua, mas pelo menos a consignação te libera para uma série de coisas. E como apresentado ali pela inteligência artificial, tem algumas profissões que você não pode ter o teu nome sujo, entre aspas, né? Você não pode ter o teu nome escrito lá no SPC Serasa. Então, se você tem esse débito e você tem essa situação, óbvio que você vai ter este problema, né? E aí você entra e faz o pedido, né, da tutela provisória ali, né, da liminar, para que evite, se abstenha ou que tire, né, desse órgão de proteção ao crédito, considerando o pagamento ali e o prejuízo que vai causar a você, né, ao seu cliente, né? Então tem que trabalhar nesse sentido também dentro da consignação. E aí, eu nunca fiz extrajudicial, tá, gente? E não é, porque, como eu disse para vocês, eu acredito no extrajudicial. Mas por que eu nunca fiz? Ah, prof, é mais célere, é isso, é aquilo e tal. Caríssimos, é muito doido, porque o extrajudicial, o que acontece? O devedor, ele vai depositar o valor no banco oficial, tá? Aí o que acontece? O cartório leva ele envia, né, essa carta R para o credor. Se responder, show. Se aceitar ou ficar em silêncio, dívida quitada, fim. Se não, se recusar, aí o que acontece? Fracassado, você tem que ir para o judicial. Então, novamente, tem a possibilidade judicial? Tem a extrajudicial? Será que é vantajoso? Né? Será que é vantajoso? Porque cartório, gente, não tem café de graça. Não existe café de graça. Então, tudo você vai pagar. Tudo você vai pagar. A gente até brinca. Tem cartorário bonzinho? Tem cartorário bonzinho. Mas eu até queria fazer uma lista dos cartórios que parcelam as coisas, né? Porque tem cartório que eu sei que parcela, mas a grande parte não faz isso, tá? Então é complicado. Então, seria uma ação de consignação em pagamento com pedido liminar, professor? Dá para fazer. Dá para fazer. Desculpa, perdão, professor. Pode falar. Quando eu vi esse caso, que eu dei uma olhada, eu fiz uma ação de consignação em pagamento com pedido liminar e dano moral. Dano moral também? Pela inscrição indevida no... mas era indevida? Moral. Porque assim, ó, tem na história, tem que ele mandou mensagem que ela anuiu que poderia ser feito pagamento. Feito pagamento no último dia do prazo lá, né? E daí eu justifiquei isso no artigo 190 do CPC, que é direito disponível. Então ela tinha ciência e mesmo assim ainda fez a inclusão no cadastro de proteção ao crédito, né? Que ensejaria dano moral em ré ipsa, né? Não tinha pensado no dano moral. Viu como eu tô com o ursinho carinhoso? Só queria que pagasse. A hora que eu li, eu falei, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o dano moral. Eu acho que os meus alunos da graduação estão certos. Eu estou muito boazinha ultimamente. Eu tinha aqui trazido sem o dano moral, porque eu acho que eu acabei comendo bola mesmo. Não pedi o dano moral, não. Até porque ali na parte que ele perde a vaga de emprego ali, justamente por ser mal pagador ali, daí ficou constrangido ali perante uma proposta de emprego e tudo, então levei até para esse lado. Deixa eu até voltar aqui. Na verdade, quem perdeu a vaga de emprego foi a Priscila, que era quem ele devia.
Ah, é que eu vi aqui que ele Priscila, tinha... Isso, Priscila descobriu que estava em possibilidade de trabalhar em uma sociedade empresária, pois Isso. o credor incluiu o seu nome no serviço de produção ao crédito, né? Ah, e aí, seria o Adriano, né? aí eu É, devolvo para vocês. Só dano moral e perda de uma chance também não? Aí, ó. é uma possibilidade bem interessante. Inclusive, Sério? Sabe? aí assim, no juízo eu coloquei tanto justiça comum, com pedido lá de justiça gratuita, por exemplo, ou Uhum. juizado especial cível, né? É no juizado especial não cabe consignação. Ah, não cabe consignação em pagamento, né? Por ser procedimento especial, né? Sabe? Uhum. É doido, Esse é né? Não cabe consignação, mas cabe despejo. para uso próprio, né? Para uso próprio, mas é umas É, coisas assim que você não entende, né? Mas não, cabe que também é um procedimento especial, né? É, Aí eu fico doida com essas coisas do Jack. Eu falo que é, advogar no juizado cara, é uma aventura na selva. às vezes eu levo umas invertidas, porque eu faço isso, e daí assim, eu não me atento a um ou outro detalhe, e daí já vem um despacho, Uhum. né? É justamente nesse sentido. Por isso que tem que ser bem atencioso ali na. Mas eu acho que nesse caso, se ela perdeu isso por essa inscrição indevida e poderia alterar a condição dela econômica, né? Poderia, entre tudo, poderia entrar, porque eu tô até vendo aqui a perda de uma chance, ó, frustração de uma oportunidade legítima de obter um benefício futuro, né? É, Então, é uma tese a ser defendida. Aí nos pedidos eu coloquei que os custos de levantamento dos valores, porque a instituição bancária cobra, que seja e atribuído ao credor, né? E bom também. para que não seja o devedor obrigado a pagar as custas ainda, né? E até o credor, dependendo da situação, tem um pacote que o próprio banco envia, né? E aí o que acontece? Você tem essa facilidade, tá? Que aí você vai pagar, né? O credor já desembolsa ali, né? Então, pelo menos Para esse fazer. para Uhum. fazer, que aí ele não tem excelente ideia. Até eu estava conversando essa semana sobre a diferença da carta R e do telegrama. Por que eu estou optando por mandar o telegrama? Porque o telegrama você dá veracidade ao conteúdo. Na carta R, não. E normalmente já aconteceu comigo, inclusive, de tese de defesa vir dizendo que foi recebido o AR, porém não tinha ciência do conteúdo do AR. E o telegrama não tem Não essa tem possibilidade problema. que já veio o texto pronto, né? Sim, aí a gente estava discutindo isso sobre padronização no telegrama, né? Eu Porque aí uso isso parou. muito em trabalhista, porque assim, às vezes abandono de serviço, por exemplo. Uhum. Então eu já mando o texto no telegrama, porque daí a pessoa não pode alegar que não sabia o conteúdo. Isso é muito importante e dá a diferença. Então, renúncia é que nem eu brinquei. Eu falei, renúncia só telegrama. Renúncia só telegrama, porque aí você já trabalha nesse sentido sem ter essa dor de cabeça de falar assim, nossa, né? Não sabia. E outra também, né? A questão é que nem eu falei, até mesmo a entrega do telegrama, eu tenho sentido que é diferenciada. Então eu já tô apostando nesse sentido. Mas a ideia de vocês de dano moral, vendo assim, procede mesmo. Porque se houve esse acordo e se você traz isso dentro de um elemento comprobatório, né? Ó, a gente trocou mensagens e estava dizendo que eu tinha essa oportunidade, ela fez de má fé. Já tinha esse acordo, né? Então agiu de má fé com a inscrição. E a inscrição obstou, atrapalhou, né? A E na minha. verdade, sim, existe alguns entendimentos que a mera inscrição no cadastro de produção ao crédito já enseja dano moral. Sim. Agora, se você for devedor, contumaz, não. Não, se você tiver, por exemplo, o histórico, ali já tinha o nome, por exemplo, negativado, aí não. Né? Aí eu até brinco, né? Porque não dá para ser devedor contumaz. Senão Mas não aqui a ganha. gente está partindo do pressuposto que é uma pessoa de boa fé, né? De Porque se boa ele está fé. consignando em pagamento, Não, tá indo não é aquele atrás. devedor contumaz, né? De má fé e tal. Não, ela deseja resolver o BO dela. Até porque ela é Você, nossa cliente e a nossa cliente não mente. Né? você tem razão.
tem sempre razão e não mente. Então a gente está É, coberto de elementos aqui, mas fica bem interessante. E essa questão de você trazer, porque a consignação, em que pese ela tenha esse procedimento especial, o juiz ele vai ter que apreciar. Até eu vou procurar aqui julgados, né? É, com essa possibilidade aqui, jurisprudência, né? Vou procurar aqui, consignação em pagamento e dano moral, para a gente ver como que está sendo o entendimento aqui. inclusive eu tinha pesquisado jurisprudência nesse sentido. Ó. Ação acumulada em indenização, não encaminhou, tá. Ó. Só que aí ele fala, né, que aqui é possibilidade de acumulação, porque aí você muda o rito, né? Que deixa de ser rito especial para ir para o rito ordinário, né? Mas no nosso caso, tá um pouco se lixando, né? Porque aí você consignou, né? E, na verdade, Aí, se ele conseguir a medida liminar, que existe os elementos ali do artigo 300, e que o vai ficar dinheirinho tá lá. Aí, assim, o que vai ficar para discussão é a exoneração em relação à obrigação, que daí é extinção, e o dano moral, que daí é ficar dando... Eu acho que eu tava com o coração muito bonzinho mesmo, porque eu tô olhando aqui, tem muita decisão favorável com a questão do dano moral, mudando a questão do rito, né? E muita condenação, né? Óbvio que a gente sabe que não é aqueles valores que talvez a gente gostaria, né? Mas pelo menos tem essa possibilidade, né? situação, essa possibilidade. Vocês têm razão nesse sentido. Aí E tem daí, essa. as conversas ali de mensagens via aplicativo de mensagem, eu vi fundamentação em relação ao artigo 190 do CPC, porque daí, assim, é direito disponível, então, a partir do momento que, por mera liberalidade, ela aceitou o pagamento posterior, não poderia ter incluído no órgão de proteção ao crédito, né? Então, eu não sei se vocês viram uma discussão de um doutrinador ele publicou dizendo que as mensagens de texto, essas que a gente usa certificação digital, quando elas envolvem as partes que elas devem ser desentranhadas, que ele considera prova ilícita porque a outra parte não autorizou. Aí eu falei, mas gente, Signatário, né? aí eu falei assim, mas gente, dependendo, lógico, se você não sendo um processo segredo de justiça, né, se não tem alguma situação assim, você estando na conversa, desculpa, só lamento. E eu tive uma decisão assim, que o juiz autorizou o desentranhamento do Lamento. processo. E eu agravei da decisão e o tribunal reformou. Reformou. Então, e o cara ferrenho, bateu de frente, falando, não pode, tem que desentranhar, porque essa questão, aí ele fala até mesmo sobre os deveres, ele foi lá para o início do CPC falando sobre os deveres, porque aí você ultrapassa a questão da boa-fé. Eu falei, caríssimo de Deus, eu não tô, se voltar para esse caminho, nós estamos ferrados. A tese dele poderia ser defendida se fosse algo atribuído a segredo de Justiça. profissional, Profissional. ou entre cliente e advogado, tal, porque daí já envolve uma questão de sigilo. Mas, assim, conversa entre particulares, que você identifica o signatário, não faz sentido, né? Não, e eu estava conversando no início com o Ricardo. Gente, eu vou até colocar no chat. Vá lá no professor Osvacir Júnior, deixa eu até conferir aqui o perfil dele. E vejam a ideia dos nossos colegas advogados que eles tiveram, para vocês entenderem como o mundo está acabando. Para a gente fechar, né? Que o mundo está acabando. Já de vez. Agora Como eu diz não sei. o Raul Seixas, né? Pare o mundo que eu quero descer, né? Puxa, eu não sei se ele fez isso. Poxa, agora eu não vou saber. Eu não sei se ele colocou no Reels dele ali, que foi assim, ó. 2 advogados bem novinhos, eles gravaram no Instagram dizendo que eles vão revolucionar o direito. E aí eles falam assim, que eles vão revolucionar, professor Osvacir Júnior. Quem conseguir achar depois, eles falam que eles vão revolucionar o direito, porque eles vão fazer o seguinte, eles vão, agora, os fatos, eles vão gravar um vídeo dos fatos. Como se eles estivessem fazendo uma sustentação oral, eles vão gravar um vídeo, não tem lá
ali no STJ tem o e-memoriais, você pode gravar a tua sustentação, né? E Uhum. pode mandar lá 10 a 15 minutos, 10 a 15 minutos o vídeo. E aí eles falam que eles vão fazer no sentido de fazer isso daí, vão fornecer o link na inicial. Daí o Osvacir vem e fala assim, gente, já o STJ já se manifestou dizendo que tudo que é externo não é considerado documento. Que a partir do momento que você está no externo, você não considera aquilo inicial. Você não faz parte, né? Você saiu do processo. É extraprocessual, então não cabe. Então, essa ideia de fazer isso não vai ser boa. Uma coisa é você anexar o vídeo, outra coisa é você colocá-lo como link. Tentar no Instagram isso daí, eu queria achar da melhor. É que a gente vê tanta coisa que a gente acaba não salvando. Mas esse, deixa eu até ver, acho que eu mandei para alguém, vou ver se ainda está disponível. Porque é uma coisa muito doida, é uma coisa extremamente doida e que a gente tem que começar a ter cuidado, né? Para ver o que que a gente põe, o que que pode usar. Ó, é esse aqui, ó, Google Drive não, tá? Tá escrito Google Drive não. Que aí é o posicionamento dele. Vocês vão entender a fala deles, porque eu estava até conversando com o Ricardo, como a gente tem que ter moderação, como a gente tem que ter parcimônia, para ser antiga, né? Tem que ter parcimônia para usar visual law, para usar tecnologia, né? Inclusive para usar aspirador também agora, a gente tem que ter cuidado, né? Por quê? Porque, gente, beira às vezes o ridículo, né? Cuidado, professor, às vezes pode ser tão comum que a sexta-feira ainda processa por dispensa arbitrária ainda. É verdade, vou ter que deixar, vou ter que fazer uma casinha nova para sexta-feira, desconectá-la, porque agora estou apavorada, ela está como aplicativo. Então, não bastasse a minha casa, ela pode estar monitorando o que eu ando fazendo também. Então, a sexta-feira é um aplicativo, eu tenho um aplicativo, a sexta eu deixo ela, dependendo dos cômodos, ela vai, passa o pano e volta para casinha. É melhor que qualquer pessoa que estava trabalhando aqui em casa. E aí, o Sim. que acontece? Agora que eu não fazia ideia que esses dados eram desse jeito coletados, que eu achava que ela sabia o que era um tapete, né? Não tem problema até com Tapete. reclamação trabalhista, né? Mas ela está monitorando a minha vida. Sim. É, tem os Preocupa. prós e os contras. E você sabe, Marlon, que eu vi a notícia e aí eu falei, não, deve ser fake news. E aí falei, não, depois eu vou ver isso. Aí o Guilherme chegou com essa do telefone na IA. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, tô com medo, né? Então é coisas que a gente tem que começar a Se eu não, se, a se policiar. se eu não me engano, eu vi uma palestra, acho que da seccional da OAB de Santa Catarina, que eles estavam falando exatamente em relação a isso, as tendências da IA. Então, assim, em relação a esses aplicativos que a gente entra, que é gratuito, que eles monitoram o que a gente supostamente gosta, e Sim. monitoram as contas, tal. Então, isso é extremamente preocupante, né? Sabe quem que é o maior veneno que a gente é viciado? Eu não, porque eu não baixo. Que eu fui numa palestra também que o cara mostrou o Waze. Ele fez o padrão do Waze. Ele mostrou o padrão do Waze dele. Ele dissecou o padrão do Waze dele. E aí, até mesmo assim, o medicamento que ele comprou na farmácia por conta do CPF na nota. Parece teoria da conspiração, não parece? Mas não é, É a tá? realidade. É a Uhum. realidade. Porque aí a venda comunica com aquele monitoramento, com aquele aplicativo do mais barato. Tem um aplicativo que é que aí já sabe o padrão de quem consumiu no bairro tal, o valor. Ele já tem monitorado Curitiba, menor preço, é o nome do aplicativo. Menor preço. Uhum. Aí você já tem monitorado pelo padrão de bairro, gente. É assustador. E o Waze, ele sabe a tua rota toda. Exatamente. Onde você costuma parar, tal. Às vezes eu saio do escritório e ele já aponta ali para mim certinho onde que é para casa. Então ele já faz Esse Waze é bom, hein? Esse eu acho que eu vou ter que instalar Esse no é meu marido. na verdade. Eu vou ter que instalar para o meu marido, né? Essa aqui. E teve já descoberta de traição pelo Waze, tá? Então tomem aquelas bem assim, né? Tomem cuidado. Para os clientes de vocês, eu tô falando, tá? Já fala, não deixa isso aqui, porque você consegue, tem indícios é indício de padrão.
né? Vou, E é perigoso. vou ter que desinstalar meu Waze. Ele tá Vai sabendo mais da minha vida desinstalar. do que eu mesmo. Não, o Waze eu não tenho. Meus filhos brincam comigo, que falam que eu sou mesozoica, né? Mas eu prefiro ficar junto com os pterodáctilos do que ter o Waze, porque eu assisti essa palestra e aí ele mostrou, ele dissecou o padrão de consumo dele, ele mesmo, que ele dá aula sobre LGPD. Aí ele dissecou e falou assim: ó, tantos lugares que eu fui, a indicação de pizzaria, porque sabia que é o meu hábito de quinta-feira comer pizza, já sabia, sabe? É assustador, é assustador. Então, a gente já tá, digamos assim, exposto, né? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou fazendo uma aula sobre custas, tá? Qual que é a maior dúvida de vocês sobre custas? O que vocês... Porque no EPROC é mais simples, né? Bem mais simples. E aí até o Isaías conversou comigo essa semana que o pessoal está pedindo uma aula prática do EPROC. Eu vou fazer essa aula do EPROC mais tarde, quando realmente baterem o martelo. Até porque, se vocês quiserem saber do EPROC, TJ Santa Catarina, OAB Santa Catarina, no YouTube, ela fez aulas maravilhosas sobre o EPROC, tá? Então, quem tiver dúvida do sistema e tudo e tal, até as minhas eu vou fazer meio pautado na OAB Santa Catarina, que eu achei maravilhoso como eles fizeram, mas eu não sei como vai ser no Paraná ainda, então eu não vou nem me preocupar. Eu acho que até o professor Osvarcila Júnior, ele também lançou uns vídeos sobre o EPROC, como ele é assessor, então ele colocou lá como que ele quer que o assessor veja, como nomear os documentos, tá? Bem interessante, eu achei. Não, eu sou apaixonada pelos vacilos, sou apaixonada. Já briguei com ele no Instagram já, mas depois fiz as pazes, né? Aí o que acontece? Essas questões do EPROC, a gente vai fazer das custas, eu não sei se é questão recursal, a gente vai trabalhar, e eu até falei pro Isaías que às vezes essas aulas são melhores, a gravação, até mesmo dentro da nossa casa, que a gente consegue mostrar na tela, o passo a passo. Eu sou muito visual, então, né, às vezes eu vou lá e falo, então a gente vai tentar fazer com o maior número de recortes, que eu não sei se não vai ter que gravar no estúdio, para fazer da melhor forma possível, para vocês entenderem as questões, mas só custáveis, né? Que aí eu não sei mexer nas outras coisas. Aí é isso que eu vou tentar trazer para vocês. Outra coisa que eu vou fazer é redação jurídica. Só que a redação jurídica, eu vou trazer tanto o elemento do Language Tool para revisão gramatical, quanto prompts. Eu vou trazer alguns prompts e como eu tenho trabalhado com essa jogada de prompts, tá? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, anotem para mim, coloquem para mim o que vocês entendem que poderia melhorar na redação jurídica de vocês, que eu estou indo para o estúdio semana que vem para gravar a redação, tá? Aí eu quero fazer uma aula mais moderna, trazer essas questões voltadas à utilização da inteligência artificial, sem passar número de telefone de ninguém, né? E trazer, assim, uma redação, a realidade que a gente vivencia, né? Diga, Ricardo. Não quero dizer. Tá tranquilo, só... Tô tranquilo, professor, só... Ah, tá. Porque aí, caríssimo, seria uma forma da gente já tornar essas aulas mais, assim, aplicáveis à realidade. Porque, como eu falei, não adianta, a gente usa 3, 4 prompts, né, ali, dependendo do que a gente vai fazer, né, com 2 GPTs ligados. Eu já estou fazendo até checklist. Então, eu termino uma petição inicial, daí já está lá, passar no Linguistic-Tool, aí vai colocar. Aí tem o Léo Toco lá, sugestão de melhoria na inicial. Nossa, eu faço isso também. Então, aí ele vai dizer para você, olha, eu acho que você abordou bem aqui, mas você pode dar mais ênfase nesse ponto aqui. Essa do Léo Toco eu amo, e da persuasão também. Persuasão, gente, o da persuasão para contestação não tem melhor. Aí eu vejo a correção e mando lá, aí ela corrige. Aí o pessoal diz que não precisa trabalhar, que é feio. Eu falo, gente, se eu posso melhorar minha qualidade de peticionamento, para que eu vou ficar preocupada? E normalmente eu uso só para dar um norte. Então, assim, porque a fundamentação você tem ali, né? Então, qual que é a ação cabível, o que você vai pedir e tal. Ele só vai aprimorar o que você já tem de conhecimento. Sim, e esses robôs, não sei se Ricardo e o Leandro lembram desses robôs que eu passei do Léo Toco. São 71. São 71, 70?
Acho que tá lá 70, mas 70, eu já tô 70. até aumentando. Eu acho que ele lançou 70 um robôs. novo que eu não tô sabendo. Não, são 70 mesmo. É o Jurídico Ágil, o nome da plataforma. Gente, é muito bom. É muito bom. E aí eu brinco, o pessoal fala, ai, porque no judiciário não usa. Quem não usa, caramba? Usa tudo, juizada usa tudo, sabe? Esse aqui, ó, cadê aqui, ó? Deixa eu compartilhar. Ó. Aqui, ó. Eu uso muito esse que você falou, tá? Da questão para ter maior persuasão. Esse Da eu uso revisão, né? direto eu uso. Não são E pagos, né, professora? não, é tudo gratuito esse. É tudo gratuito. Ele traz o prompt para ti, né? E aqui, ó, esse aqui, ó, na contestação também, tá? Nossa, tem dia, as janelinhas são as mesmas, né? Eu gosto da Gemini, ChatGPT, o Léo Toco aqui com os robozinhos e pega de um e aí agora eu já aprendi. Eu vou mostrar para vocês a aula que vem como eu já deixo isso na minha barra da inteligência artificial, que aí você nomeia os teus prompts já e aí você não precisa ficar novamente entrando, tá? E aí você consegue já trazer esse prompt. Isso quando não abre mais de uma inteligência artificial para comparar uma com a outra, né? Eu trabalho com duas. Eu trabalho uma validando. Eu gosto, para escrita, eu gosto mais da Gemini. Todo mundo tá falando, cadê o nome dela? Só que eu não tenho mais dinheiro, gente. Eu não posso mais gastar nisso. Eu não posso mais gastar nisso. E aí, o que que acontece? Agora esqueci o nome. Putz, que estão falando que tá muito melhor que a Gemini. Mas eu gosto da linguagem da Gemini. O chat GPT, ele tem, às vezes eu acho ele mais simples na escrita, mas ele tem digamos assim, um banco de dados que eu acho que ele faz uma busca maior, ele escava mais. E ele fundamenta bem com base no Jus Brasil. Eu não sei se é uma parceria, então quando você faz uma pesquisa ali, ele pega os termos do Jus Brasil e a jurisprudência e inclui na peça. Deixa eu pegar o nome da inteligência, senão eu não vou nem dormir. Eu uso bastante o Copilot. Copilot também, né? Então, o DeepSeek eu até uso, né? É Cloud que estão falando. O Cloud. Cloud, agora eu lembrei. Mas o Cloud ele usa também o ChatGPT, né? Eu ele até... usa a base do... Aqui em casa, o que que a gente fez? A gente sentou, fez uma reunião, né? Que são 3 advogados, né? A gente sentou, fez uma reunião para ver o que que a gente ia fazer da nossa vida, né? Aí a gente foi nesses caras que fornecem ali, sabe? Esses que falam, assine, né, com a gente, tal, tal, tal. Não dá, porque é limitada, né? São limitados os acessos, então não vale a pena. Então, aqui a gente dividiu a conta. Então, uma turma assina um e outra turma assina outro, né? E aí a gente faz isso para utilização geral. Por quê? Porque eu penso que é necessário para você confrontar dados. Óbvio que eu tenho muito cuidado quando eu faço prompt de julgados, né? Aí eu peço a referência, eu faço o recorte temporal, né? Aí eu trabalho com isso. E eu gosto muito de pedir no comando do prompt, eu coloco julgado emblemático sobre o tema. Então use essa palavra, emblemático. Dá diferença. Porque aí eles traz sempre aqueles mais densos de acordo com o tema que você está procurando. Então, eu trabalho sempre com julgado emblemático. E o Léo Toco, o jurídico ágil, tá na aba e tá lá nas duas IAs, como os meus prompts já nominados para facilitar meu dia a dia, tá? E a gente tem que fazer, não tem como, não vai voltar para trás, não emburreci, não me sinto emburrecida, tá? Não me emburreci. E eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Olha só, esse aqui eu nem tinha visto, eu vejo tantos de baixo ali, o de traduzir aqui. E por aí vai, né, pessoas? Ficou claro para vocês ali? Eu devo até agradecer vocês, que eu fui muito ursinho carinhoso, não tinha colocado aqui na minha peça dano moral, tá? Não tinha colocado, por incrível que pareça, acho que eu sou meio contra dano moral, se bobear. E aí, depois, essa conversa que a gente teve, penso que a gente poderia ir por uma perda de uma chance que ainda não é algo muito, né?
Mas pedir não ofende, né? O não a gente já tem, né? Não, a gente já tem, e aí dependendo dos elementos e sabendo que, ainda que fosse procedimento especial, ia para o rito ordinário, e como a gente comentou, né, Marlon? Dane-se, se você tem a liminar, dane-se se virou ordinário, né? Porque aí você já. É porque o principal já tem, né? Aí só O vai principal discutir já depois tem. Uhum. Não, fechou. Fechou, pessoas. Eu vou mandar outro para vocês. Esse já é mais moderninho, tem situação ali de rede social para vocês entenderem, porque uma coisa que está dando muito dinheiro é trabalhar com as questões de web stalking e crimes cibernéticos, tá? Essa daí tá dando muito dinheiro e pouquíssima gente especializada. E aí, aula que vem, eu vou trazer para vocês depoimento que eu tive de uma situação que eu atendi em conjunto com web stalking, como a gente tem que estar esperto, principalmente nós civilistas, para usar essas provas também. Beleza, pessoas? Até Boa noite. boa Boa noite a noite, todos. Boa Obrigado, noite. até. professor.